Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou jornalista e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 na Zona da Mata, em Juiz de Fora, para promover a literatura e a língua portuguesa. Em 1915, a academia transferiu-se para Belo Horizonte, capital do estado, onde está até hoje. Mas foi apenas no final da década de 40 que ela conquistou a sua primeira sede própria no centro da cidade, quando seu presidente era o saudoso acadêmico Elie Menegali. Em 1987, fruto do esforço imenso do nosso presidente perpétuo, Vivaldo Moreira, a Academia Mineira de Letras finalmente conseguiu realizar o seu sonho, a sede ao rés do chão, o Palacete Borges da Costa, à mítica Rua da Bahia. Em 1994, foi inaugurado o anexo ao Palacete Borges da Costa, em edifício projetado pelo arquiteto Gustavo Pena. Durante toda a sua existência, a Academia Mineira de Letras permaneceu fiel aos sonhos e aos projetos de seus idealizadores, sempre promovendo a educação, a cultura, a história e a memória. Com o início da pandemia, em março do ano passado, fomos todos nós obrigados a transportar nossa intensa programação, antes presencial, para a internet e para as redes sociais, onde toda semana postamos uma aula inédita e exclusiva. Hoje, com muita alegria, com muita honra, fazemos esta sessão especial para celebrar os 120 anos de nascimento do acadêmico Pedro Aleixo, antigo ocupante da cadeira de número 29 da nossa academia. Pedro Aleixo foi o segundo sucessor da cadeira, eleito na sucessão de Milton Campos, e é um dos acadêmicos com a presença mais forte na história da República Brasileira. Vamos falar sobre a trajetória biográfica e literária de Pedro Aleixo, com dois de seus filhos, Maurício Brande Aleixo e o nosso confrade, querido amigo, Padre José Carlos Brande Aleixo. Doutor Maurício, Padre Aleixo, muito obrigado por estarem conosco, com o nosso público aqui, nesta sessão especial. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. O agradecimento é nosso, presidente. Muito bem. E nós vamos aqui, durante uma hora, falar sobre ouvir as lembranças, ouvir os depoimentos de Dr. Maurício e Padre Aleixo sobre seu pai, Pedro Aleixo. Eu começo fazendo uma primeira pergunta que é para Padre Aleixo, para o acadêmico José Carlos Brande Aleixo. Padre Aleixo, eu queria que o senhor falasse algumas palavras sobre as origens familiares de Pedro Aleixo, sobre a sua infância e a sua adolescência no interior de Minas. Renovo meus agradecimentos ao presidente Rogério pelas palavras generosas que pronunciou a nosso respeito. Cabe lembrar que Pedro Aleixo era filho de um comerciante, José Caetano Aleixo. Parece que o sobrenome Caetano foi adotado pelo comerciante, tá? O sobrenome Aleixo. O sobrenome existe na Itália, Alessio e em outros países também. Mas, nesse caso particular, não é uma questão de que o avô ou bisavô dele tivessem já o sobrenome Aleixo, né? Nós temos vinculações com a Itália pelo sobrenome materno, que é Brandi, Dei. Aí sim, nós temos já uma genealogia, etc. Mas queria, então, dizer que Pedro Aleixo é filho desse comerciante e da senhora Úrsula Maria, né, Aleixo, uma senhora muito distinta, muito fervorosa, muito religiosa e muito eficiente no trabalho, muito dedicada. Tudo isso marcou, evidentemente, o filho, não é? Então, meu pai tinha um carinho todo especial pelo Dona Úrsula e nós aprendemos com ele a ter essa atitude de apreço, de reverência, né? Ela era muito religiosa, nos acompanhava quando estávamos assim, passando férias com ela até a igreja, etc. Então, foi nesse clima, né, de um homem da parte comercial e uma senhora prática, eficiente e religiosa é que nós nascemos. Então, Pedro Aleixo cresceu nesse contexto, né, e fez os seus primeiros estudos em Ouro Preto, porque realmente
a sede da nossa família aí, do nosso querido, né, José Caetano, era mais Ouro Preto, né? O comércio dele estava lá. Mas tinha também comércio em Mariana. Daí o fato de Pedro Aleixo ter nascido em Mariana, né? Também tinha um grande orgulho da cidade de Mariana, que na história do Brasil ocupa um lugar muito importante, né? Mariana tem tradições da maior importância e a gente fica comovido quando visita a cidade de Mariana. O Dia de Minas Gerais, dia 16 de julho, tem relação também com data importante para Mariana, né? Então, se houver tempo, penso fazer uma citação no final do arcebispo de Mariana a respeito de Pedro Aleixo, né? E ele deu um testemunho muito bonito por ocasião dos 100 anos do nascimento de Pedro Aleixo. E é muito comovente para nós que haja essa celebração também nos 120 anos do nascimento de Pedro Aleixo. Agora, ele estudou em colégios ali daquela região, né, de Ouro Preto, né, ginásio Alfredo Baeta, né, cursos preparatórios. Durante um tempo, ele admitiu a hipótese de fazer o curso de engenharia. Pessoas diziam: você está aqui em Ouro Preto, você tem uma escola extraordinária, né? Mas não era a vocação dele. Ele sentiu que a vocação era mais para a área jurídica. Teve um colega muito amigo que era filho também de um jurista, etc. E tudo isso contribuiu para que ele fizesse a opção pelo direito, não é? Então, são algumas informações a respeito desse background, seu termo, de Pedro Aleixo. Exato. E aí, doutor Maurício, Pedro Aleixo vem para Belo Horizonte e, de fato, como Padre Aleixo adiantou, ele faz a faculdade de Direito, ele cursa a faculdade de Direito. Muito bem, doutor Maurício, como o Padre Aleixo já havia adiantado, Pedro Aleixo, então, escolhe a carreira jurídica. Como foi a vinda de Pedro Aleixo para Belo Horizonte, a sua vida universitária, a formatura e o ingresso efetivo na advocacia? Concluídos em Ouro Preto os estudos secundários, os seus pais, nossos avós, mudaram para Belo Horizonte e Pedro Aleixo se matriculou na Faculdade Livre de Direito. Era o nome que se dava a atual Escola de Direito. A opção foi uma escolha natural. É que Pedro Aleixo, até citando um fato peculiar, quando muito jovem, ainda na Escola Malheiros, numa aula de história, o professor, numa arguição, impressionou-se de tal forma com a loquacidade, a eloquência daquele garoto, que exclamou: alunos, prestem atenção, este menino ainda será presidente do Brasil. Seria uma profecia? Não sei. A realidade é que o Pedro Aleixo hoje tem o seu retrato ao lado daqueles que foram presidentes do Brasil. Isso pode ser verificado na Galeria dos Presidentes, no Palácio do Planalto. Quer dizer, esta loquacidade do jovem era um prenúncio da sua natural vocação para o direito. E, no curso de Direito em Belo Horizonte, ele se distinguiu de tal maneira que recebeu o chamado Prêmio Barão do Rio Branco, reservado para o melhor aluno em todo o curso. Então, a opção era uma opção natural, vocacional, eu poderia dizer, de Pedro Aleixo. Como foi o ingresso dele no escritório de Abílio Machado? Em razão exatamente desta realidade da competência dele, não apenas da oratória, mas de seus estudos, assim que formado, ele foi chamado pelo doutor Abílio Machado para o seu escritório.
era um escritório da maior importância, poderia dizer, em Belo Horizonte e em Minas Gerais, tanto que abrigou não apenas Pedro Aleixo, que foi o primeiro a ser convocado, mas também o Dr. Milton Campos, Dr. Zé Maria de Alquimim e, entre vários outros, inclusive o nosso Fabrício Soares, que foi também destacado membro aí na política e no direito. Agora, Padre Aleixo, em 1927, Pedro Aleixo, de fato, ingressa na política partidária, elegendo-se conselheiro municipal em Belo Horizonte, função que hoje equivale à de vereador. Como foi o ingresso de Pedro Aleixo na vida parlamentar em Belo Horizonte? Eu acredito que ele, no exercício de advogado, tomou um conhecimento maior dos problemas da cidade. Então, ele fez contatos com diferentes bairros da cidade e viu deficiências. E achou que ele tinha uma responsabilidade e que ele deveria competir para adquirir uma cadeira de vereador. Não é? Então, as duas coisas se complementam. Ele quer prestar um serviço. É interessante que, em Belo Horizonte, ocorreu o primeiro voto secreto. Antes, o voto não era secreto. As pessoas iam e diziam em quem votava. Mas, para proteger a independência, a autonomia dos eleitores, o voto secreto foi muito útil. E candidato apoiado por Pedro Aleixo foi eleito. Ele foi uma comemoração, até como uma estátua, né? Jules de Gloire, uma estátua que deram a ele de presente, pelo fato de apoiar um candidato que foi eleito e que estabeleceu novas esperanças para a cidade de Belo Horizonte. Então, o cargo de vereador foi muito importante para ele. Eu acho que ele prestou já serviço e viu as necessidades do país, da cidade, né? E mais tarde ele vai falar da importância do município na vida política nossa, né? Depois, por caso, nós vamos chegar lá e ver como ele citou autores e escritores de outros países, da Argentina, etc., falando de que é no município que a pessoa se forma. E é importante que ele conheça as condições de vida do município que ele mora. Perfeito. Doutor Maurício, Pedro Aleixo, então, exerce ali o seu mandato de conselheiro municipal, é eleito em 27, mas pouco tempo depois eclode a chamada Revolução de 30. Que posição foi adotada por Pedro Aleixo e como o senhor avalia aquele contexto histórico e a participação de seu pai naquele momento? Seria uma consequência natural do posicionamento dele sempre em defesa da democracia. Eu até, curiosamente, a estátua a que se referiu o padre José Carlos, que ele recebeu como reconhecimento aí pela liderança dele quando da implantação do voto secreto, que pela primeira vez no Brasil aconteceu aqui. E ele patrocinou a candidatura oposicionista do professor Magalhães Drummond. Foi vitoriosa. A repercussão foi muito grande. Tenho aqui em minhas mãos, não sei se isso seria captado pela nossa imagem, o retrato desta fotografia de um gladiador romano, escrito embaixo, Jules de Gloire. Eu vou apresentar, não sei se daí... Pega bem, está ótimo. Pega bem? Exato. Então, realmente, a posição de Pedro Aleixo foi sempre essa de combater e buscando o aprimoramento das nossas instituições políticas. Ele, quando foi eleito para o Conselho Deliberativo, isso já em 1927, ele era um jovem, não tinha ainda sequer 30 anos, mas a sua combatividade
e o seu esforço no sentido do aprimoramento da nossa democracia eram já marcantes. Uhum. Agora, houve então a Revolução de 30, Minas se aliou a outros estados da Federação, notadamente a Paraíba, ao Rio Grande do Sul, para implantar no Brasil uma nova realidade política. Pedro Aleixo apoia a Revolução de 30. E depois participa da Constituinte de 34. Eu queria perguntar para o nosso acadêmico, Padre Zé Carlos Brande Aleixo, sobre a participação de Pedro Aleixo na Constituinte de 34. Ele já chegou ao plano nacional com uma bela experiência de vereador numa cidade de certa importância, né, que era Belo Horizonte. E ele ganhou a simpatia, a admiração, né, o respeito, sobretudo, dos colegas lá na Constituinte. Aquela Constituinte que significou uma reação contra a manipulação dos resultados dos votos. Muitas vezes eram alterados os resultados. Havia um resultado X, né? E no Congresso havia uma análise daquela eleição e muitas vezes havia alterações. Então, Pedro Aleixo fez parte daqueles que lutaram para que os votos fossem secretos e que houvesse uma correspondência entre o voto e a apuração do voto e a publicação do voto. Então, ele se distinguiu, nós veremos aqui em breve, que ele ocupou posição de presidente da Câmara, isso é um capítulo muito importante, que vai Claro. sido e comentado daqui a pouco, mas, enfim, ele também foi se ambientando com o Brasil e fazendo amigos de diversas partes, né? De diversas partes do país. Ele tinha aquelas suas admirações particulares, Rui Barbosa, etc., mas ele passou a ser admirado por muitas pessoas pelo modo correto como ele se comportava. Oportunamente, eu vou comentar um pouco do rigor dele na parte financeira, né? No rigor da sua vida, de não... a luta contra o peculato. Essa é uma característica. Estou aqui com alguns livros de Pedro Aleixo, não sei se você vai ler, mas nós vamos chegar lá, é o livro da tese dele, de doutorado, de professor, né? Aí, o peculato. Ótimo, já foi bem focalizado aqui, o peculato do direito penal brasileiro. Padre Aleixo é autor, entre vários outros livros, de um livro muito útil ao leitor que quiser conhecer mais sobre Pedro Aleixo, que é esse, O Itinerário de um Liberal. Aqui, ó, Pedro Aleixo, Itinerário de um Liberal, em que o Padre Aleixo discorre sobre a vida de seu pai. E na Constituinte de 34, quando o assunto é a Constituinte de 34, Pedro Aleixo falava o seguinte, eu cito aqui Pedro Aleixo, mencionado por seu filho, Padre Aleixo, neste livro que eu acabei de mencionar. O que sei é que na luta de todo dia, no conflito de todos os instantes, é no texto das declarações de direito que o cidadão oprimido vai buscar remédio contra a opressão. Os governantes nessas normas hão de encontrar o limite de seu poder, os governados farão delas a armadura de seus direitos. Esta é a fala de Pedro Aleixo a respeito dos direitos e garantias fundamentais que ele prestigiou tanto aí quando foi constituído de 34. Não é isso, Padre Aleixo? Ele deu muita importância a esse capítulo. Muito importante. Eu tenho aqui na mesa vários dos livros que ele escreveu ou dos livros que foram escritos sobre ele. Quando houver uma oportunidade aí, se houver, eu vou mostrando aqui um pouco desse Perfeito. livro, para aqueles que quiserem fazer depois uma leitura mais ampla da vida e obra de Pedro Aleixo. Agora, doutor Maurício, 37, Pedro Aleixo é eleito presidente da Câmara. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esta eleição. Foi uma disputa acirrada, vencida por Pedro Aleixo. O que significou a presença de seu pai na presidência da Câmara naquele momento da vida brasileira, que já era um momento bastante tenso?
Pedro Aleixo era realmente muito jovem, isso em 1937, quando ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. E ocorre que estava na presidência quando Getúlio Vargas estabeleceu o Estado Novo, dissolvendo o Congresso Nacional. Mas é interessante lembrarmos que hoje pretende-se implantar no Brasil aquela mesma ditadura. Na época, Getúlio Vargas inspirou-se nas ditaduras italianas de Mussolini e de Hitler na Alemanha. E hoje nós estamos quase que revivendo alguma coisa semelhante. Há um movimento aqui, inclusive popular, procurando restabelecer o famoso famigerado AI-5. Lembrando que Pedro Aleixo, naquela oportunidade, foi o único no Conselho de Segurança Nacional a votar contra a implantação deste ato, declarando aos membros do Conselho de Segurança Nacional que este ato significaria a implantação de uma verdadeira ditadura dentro do país. E Pedro Aleixo sabia das consequências da sua atitude, porque quando chegou em casa, isso me foi revelado pela minha mãe. Ele disse apenas o seguinte, dirigindo-se à esposa, com um nome pelo qual era tratado por todos carinhosamente: Maritita, a partir de hoje, as portas do palácio estarão definitivamente fechadas para mim. Ele tinha consciência do preço que pagava em razão da sua coerência, do seu amor à democracia. Mas ele não titubeou. Esta era a atitude dele e sempre foi a inspiração de seus atos, tanto na vida particular quanto na vida pública. Muito bem, esse é um importante registro histórico feito aqui agora pelo Dr. Maurício Brande Aleixo, filho de Pedro Aleixo, a respeito de fatos históricos muito importantes para todos aqueles que se interessam pela trajetória aí do nosso país. Enfim, falávamos que Pedro Aleixo foi eleito presidente da Câmara em 37, depois veio o Estado Novo no mesmo ano, que acaba, enfim, alterando radicalmente a institucionalidade no Brasil. E eu queria que Padre Aleixo comentasse um pouquinho sobre Pedro Aleixo e Estado Novo, porque Pedro Aleixo é eleito presidente da Câmara, mas por essa razão não pode continuar exercendo a sua função, e se relaciona de modo muito claro com o Estado Novo, não enfim, exercendo uma firme oposição a este panorama novo na vida brasileira. Como é que o senhor avalia esse momento na biografia de seu pai, Padre Aleixo? Estado Novo e oposição a Vargas. Vou fazer um comentário então sobre a data de 10 de novembro de 37. Foi a data em que o presidente Getúlio Vargas fechou o Congresso, ele estabeleceu uma nova Constituição que não entrou em vigor, porque ele passou a governar de 37 até 45 com plenos poderes. Bom, quando o Pedro Aleixo tomou conhecimento de que a Câmara estava fechando, ele foi ao Correios e foi colocar uma carta, aliás, um telegrama. Ele pensava em mandar um telegrama dizendo que ele lamentava que o país saísse da situação democrática, de pluralidade de partido, de liberdade de imprensa, etc. Isso é o que se conta. Ele, quando foi ao Correio e ia passar o telegrama, o funcionário que o atendeu disse assim: olha, eu não posso mandar esse telegrama lá para o presidente da República, mas tem uma solução. Você põe o texto do telegrama numa carta fechada.
porque aí eu não sei o que está dentro, né? Então, foi um recursozinho, e, de fato, aquela carta foi encontrada nos arquivos do próprio presidente Getúlio Vargas, mais tarde, tomou conhecimento. Então, ele fez ali uma manifestação de reação, de crítica, que vai preparar o caminho para a declaração dos mineiros, né? Está aqui no programa. Então, vou deixar que você coloque isso no momento que você considerar oportuno. Exato. Doutor Maurício, Pedro Aleixo, então, aí firme nos seus ideais, assume em 1938 a presidência da OAB em Minas Gerais. Né? Eu acredito que essa esse é um tópico muito importante, sobretudo para os advogados, enfim, para todos aqueles que como nós, né, eu também sou inscrito na OAB há muitos anos, respeitamos, né, o ofício do advogado. Como foi Pedro Aleixo, presidente da OAB de Minas? Olha, presidente, eu não tenho dúvidas que a eleição de presidente, como presidente da OAB em Minas Gerais, é uma manifestação muito honrosa para nós advogados de comprovação da posição de nossa classe jurídica de repúdio à ditadura que se estabeleceu no país em 1937. Então, foi uma manifestação de solidariedade àquele que realmente se manifestou contrariamente a toda forma de restrição dos nossos direitos, do direito do cidadão brasileiro. Então, a solidariedade da classe jurídica, da nossa classe de advogados, tem realmente a sua tradução e a sua expressão mais viva ao se eleger aquele que havia sido combatente da causa da democracia. Eu vejo sob esse aspecto. Perfeito. Padre Aleixo, e o Manifesto dos Mineiros em 43? Que papel o senhor atribui a Pedro Aleixo na elaboração e na concepção desse documento? Realmente havia, em muitos setores, uma reação contra a ditadura existente. O governo pensou em atenuar, fazendo uma convocação de juristas, de estudários do direito, etc., mas ali já se manifestou com uma evidência maior que havia um grupo insatisfeito, que queria uma declaração daquela reunião de condenação do sistema e de mudanças rápidas a respeito. Mas não foi possível aceitar e os insatisfeitos começaram a se reunir. Ele foi homenageado durante um congresso, uma reunião convocada pelo governo. Muitos de Minas, os advogados de Minas, já eram da oposição, e assim de outros estados também. Então, convidaram a essas pessoas que estavam insatisfeitas e outras para um almoço conjunto. E ali já houve uma homenagem a Pedro Aleixo, né, pelas ideias que ele tinha defendido, etc. E surgiu, então, essa ideia de um documento, não um manifesto para os mineiros, nem um manifesto dos mineiros. Dos mineiros. Os assinantes eram mineiros, mas era para todos, né? E esse texto foi enfim, de uma maneira oculta, né? Foi divulgado com sacrifícios, né? E muitos foram punidos por ter assinado esse documento. Já foi no período posterior da guerra, né? A guerra, e aí eles, em 43, né, fazem o documento, né, e foi preciso fazer com muita cautela, né, fazer chegar a um, chegar a outro, etc. E tomaram conhecimento de que Pedro Aleixo também tinha assinado esse documento. Então, o governo tomou providências singulares para punir. Então, algum que era professor de direito na universidade pública, né, chegou a fazer direito e, por caminhos corretos, etc., foram destituídos. E Pedro Aleixo também sofreu, né? Ele era assessor de um banco
tinha um banco, né? E aí, banco hipotecário. Aí o governador, né, que não tinha, aparentemente, hostilidade à pessoa, mas naquele contexto tinha que tomar alguma medida para, talvez, agradar o presidente da República, o governo federal. Então, recomendou ao diretor do banco hipotecário que demitisse Pedro Aleixo, né? E o diretor falou, olha, ele é meu advogado, eu sabe que ele é correto no serviço que ele presta, eu não vou demiti-lo por um erro que ele não cometeu. Né? Isso é outro assunto, a política e o exercício aqui como advogado. Então, o que o governo fez? Nomeou um administrador do banco, que não era público, um administrador, o novo administrador demitiu o Pedro Aleixo. Então, isso aconteceu com a maioria dos que assinaram. Houve, então, uma reação do governo assim, punitiva, mas, por outro lado, aquilo foi chegando ao conhecimento de muitos jornalistas, etc., e começaram a sair também notícias discretas, etc., dizendo que era uma coisa injusta, que o país tinha que entrar num sistema aberto. E aí coincidiu que havia soldados brasileiros na Europa, né, voluntários brasileiros, lutando contra o nazismo e o fascismo. Então, alguns disseram, dos oficiais, disseram, nós combatemos a ditadura da Espanha, como é que nós vamos ter uma ditadura aqui no Brasil? Nós não podemos subscrever isso e tal. Então, a reação contra o governo ditatorial foi crescendo, né? E depois isso trouxe consequências importantes, né? Parece que está aqui no programa, mas num capítulozinho. Isso. E aí, em 45, enfim, é finalizado o Estado Novo, né, que durou desde 1937, e o Brasil inicia, então, um novo período aí da sua história, para o qual eu queria pedir um comentário do Dr. Maurício Brande Aleixo. Há, então, a volta ao sistema democrático e a fundação da UDN, de que Pedro Aleixo participa. Como é que foi esse momento, doutor Maurício? Olha, realmente é a congregação de personalidades ligadas, vinculadas aos direitos fundamentais do cidadão humano. A preocupação na preservação e na defesa intransigente da própria democracia. E digo isso assim até com ar de compartilhamento, porque a família, meu ilustre presidente, sempre esteve ali à frente e ao lado dos primeiros combatentes. De maneira que a fundação da UDN ela é, principalmente em Minas, o resultado da congregação dos esforços daqueles que militam em favor da democracia. Vale lembrar um aspecto interessante, que durante o Estado Novo, o governador de Minas, Benedito Valadares, convidou Pedro Aleixo para ser o prefeito de Belo Horizonte. E ele disse que não assumiria cargo público algum enquanto não houvesse o restabelecimento da ordem democrática do país. Então, é com esta inspiração de legalidade, de moralidade especificamente, no exercício da atividade política, a razão e a bandeira inspiradora da União Democrática Nacional. E Pedro Aleixo foi o primeiro presidente da UDN em Minas Gerais, né? Um registro importante. Agora, vamos falar então de outro processo constituinte de que Pedro Aleixo participou. Ele foi constituinte em 1934, nós já fizemos essa referência aqui, e depois foi constituinte mineiro em 47. Eu queria que Padre Aleixo falasse um pouquinho desse momento, né, da Constituinte Mineira de 1947, de que Pedro Aleixo participou, aliás, junto com dois tios meus, José e Carlos de Faria Tavares, ali naquele colegiado. Como é que foi, Padre Aleixo?
Então, já falamos da atitude do Brasil contra o fascismo, contra o nazismo. O Brasil mandou soldados, né, que brilhantemente defenderam os bons princípios, né, e uma época em que Berlim ridicularizou a ideia de que o Brasil ia formar aviadores, né, e que esses aviadores fossem chegar à Alemanha, né? Então, fizeram até uma brincadeira, né, de que esses pássaros não vão poder ultrapassar os limites. E, no entanto, o Brasil, com coragem, com formação, com estudos, conseguiu, né, realmente atuar, contribuir para a derrota do nazismo, né? A cobra está fumando era um símbolo de muitos aviadores brasileiros, porque lá na Alemanha nazista disseram mais fácil uma cobra fumar do que um aviador brasileiro chegar ao território daqui. Então, os aviões tinham, né, com um enfeite assim, a cobra fumando. A cobra está fumando, nós estamos chegando aí a esse território, né, alheio, né, reagir contra, inclusive, o afundamento de navios mercantes brasileiros, com vítimas. Então, nós superamos essa etapa. Quer dizer, o presidente Getúlio Vargas, daquela pressão, renunciou. Ele entendeu que era o momento de renunciar, em vez de ser deposto, né, que seria o outro termo, renunciou, e com uma generosidade da nova legislação, ele pôde se candidatar a deputado e a senador. Ele foi eleito senador, né? Nós sabemos lá no Rio Grande do Sul. Mas nós estamos aqui agora comentando a Constituinte Mineira de 47. Então, Pedro Aleixo retorna, de uma certa forma, não é, ao cenário político estadual com a sua participação na Constituinte de 47 e depois no governo Milton Campos. Mas vamos falar ali daquela Constituinte Mineira de 47. Pois é. Então, houve a eleição em nível nacional, o país já vivia num clima diferente, né, de liberdade, de imprensa, de partidos políticos, etc. E, então, em Minas, aquele partido formado, como Maurício escreveu, o DN, apresentou então, um candidato, né, um candidato extraordinário pelos seus tributos, pela sua formação, seus estudos. E aí ele contou com um apoio que não era assim, previsto facilmente. Houve uma dissidência no PSD. Houve uma dissidência importante no PSD. Então, a UDN, com outros partidos pequenos, etc., com essa dissidência, conseguiu fazer, né, o prefeito, o governador de Minas Gerais, né? E aí o governador tinha um bom relacionamento era um grande amigo de Pedro Aleixo, né? Então, colocou como secretário do Interior, né, de Justiça, lá em Minas Gerais. Aí ele tinha sido eleito deputado estadual com uma votação significativa, a maior do partido e a segunda do total de partidos, né? Então, ele não pôde ter assim, uma atuação maior na Constituição mineira, do Estado de Minas Gerais, né? Porque ele estava ali com as responsabilidades de secretário do Interior e Justiça. Então, o primeiro suplente assumiu a função dele. Perfeito. E agora, aí uma coisa um pouco jocosa, né, que a gente encontra na história. Como o Milton Campos consultava muito Pedro Aleixo, seu secretário do Interior e Justiça, e quando chegavam algumas pessoas para falar com ele, ele dizia assim, não, fale com Pedro I. Então, ele ficou sendo apelidado de Pedro I. Né? Fale com Pedro I, fale antes com Pedro. Já viu o imperador Pedro I, né? Então, esse é um lado assim, um pouco jocoso desse capítulo, desse período. Então, ele se dedicou, né, intensamente, e aí com alguns destaques, sobretudo o acolhimento das pessoas pobres, pessoas destituídas. Então, ele, em nível oficial e também em nível particular, ele contribuiu muito para que crianças pobres, abandonadas, etc., tivessem acesso à escola. Uhum.
Doutor Maurício, quer acrescentar alguma coisa à atuação de Pedro Aleixo como secretário do Interior e Justiça de Milton Campos? Bom, me recordo do seguinte, a preocupação dele, a coerência dele, não só nas suas decisões e na sua vida normal, e de preservação, a preocupação dele aí do respeito à coisa pública, é um fato que chamava a atenção naquela oportunidade. Ele era também professor na Faculdade de Direito. Quando ia para a faculdade, apesar de secretário e ter um cargo à disposição, fazia questão de não usar o carro oficial. Chamava um carro de aluguel, um táxi, para se deslocar, porque não podia confundir, no entender dele, o seu interesse particular, o que seria quase que natural ali no desenvolvimento das suas atividades, com o respeito que ele tinha à coisa pública. Não aceitava. Isso ficou até muito bem caracterizado, que quando ele, já como ministro da Educação, chamou o filho, meu irmão, Sérgio, para trabalhar aí no gabinete, mas com uma condição: nunca o Sérgio recebeu um centavo, até mesmo para o seu deslocamento para o local de trabalho, porque podia trabalhar, mas nunca beneficiar-se daquilo que seria rotineiro ou normal, mas que ofendia ali os princípios de legalidade ou de moralidade no trato da coisa pública. Muito bem. Padre Aleixo, vamos agora para outro momento da trajetória biográfica de seu pai. De volta à Câmara Federal entre 59 e 67. Esse é o período que vamos abordar agora. Entre 59 e 67, Pedro Aleixo está de novo como deputado federal. Eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho essa fase da vida de Pedro Aleixo, com destaque para 1961, quando ele assume a liderança do governo Jânio Quadros. De fato, Pedro Aleixo, atendendo a pedidos de amigos e de do mesmo partido, etc., ele aceitou concorrer a deputado federal nas eleições de 58. Né? Foi eleito com boa votação. No período em que ele estava lá em Minas Gerais em funções estaduais, nós já vimos como o rigor dele na administração, etc. Agora ele volta à Câmara dos Deputados. Interessante, ele passou Câmara de Vereadores, deputado federal, deputado estadual e deputado federal. Então, de 58, ele foi eleito deputado federal. Ele era o primeiro suplente na eleição anterior e exerceu durante alguns dias. Ele usou para fazer um discurso assim, mais candente contra um candidato do PSD, que era amigo dele. Depois a gente pode comentar um pouco do fato singular da amizade que sempre acompanhou entre o grande Juscelino Kubitschek e Pedro Aleixo. Depois eu tenho aqui até alguns discursos de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek convidou Pedro Aleixo para recebê-lo na Academia Mineira de Letras. E meu pai estava elaborando o discurso, etc., mas a enfermidade se agravou e ele faleceu. Isso. E interessante que o Juscelino tinha escolhido a ele para fazer a saudação de Juscelino na Academia Mineira de Letras. Né? Então, quando ele falece, questão de 2 semanas, ele poderia ter feito o discurso, aí o presidente da academia nomeia Juscelino antes de tomar posse e fazer uma espécie de discurso de despedida de Pedro Aleixo, quando ele foi sepultado. Então, Pedro Aleixo foi deputado de 58 a 64, no mandato, e depois foi novamente
reeleito, né? E aí ele viveu num período assim, com dificuldades no país, né? E foi mencionado o ano de 1961, no voto particular, então, tem relação comigo, eu vou explicar o que aconteceu. Em 1960, eu estava fazendo a teologia na Espanha, na Universidade de Comillas, uma das universidades mais conhecidas, respeitadas, né, pontifícias, etc. E a minha ordenação seria no dia 15, 16 de julho, né? De julho. Então, e ele estava ocupando uma função de chefe na Câmara do ponto de apoio do chefe do presidente, né? Líder do governo Jânio Quadros na Câmara. Jânio Quadros, exatamente, aquele período de 7 meses. Mas ele então foi, né, no mês de julho, ele foi ao presidente dizendo: olha, eu vou me ausentar durante 2 semanas, 10 dias, né? Então eu quero, a fim de dar essa informação ao senhor, eu vou para o exterior, etc. Aí pergunta ao presidente: o senhor vai para onde? Ele falou: não, estou indo à Espanha, né? Tenho lá um filho e vou fazer uma visita a ele, etc. Então, o comentário foi o seguinte: as relações do Brasil com a Espanha são muito importantes, nós temos que fomentar o comércio mais, etc., etc., né? Essa viagem deve ter o caráter oficial, depois você faz a sua parte particular, mas isso vai ter uma missão oficial. Aí ele agradeceu e disse: não, presidente, porque ele era chefe. Então, ele declinou o convite, né? Declinou aquele oferecimento gentil de ter a sua viagem paga pelo governo federal, né? Ele faria as duas coisas, faria uma coisa particular e faria outra. Ele agradeceu muito e declinou aquele convite. Ele era muito rigoroso nesses casos. Ele estava sendo convidado para representar o Brasil lá nos Estados Unidos na posse do novo presidente. Ele veio às 5, etc. Ele disse: eu não posso mais ir representar nesse clima, que o Brasil está num estado de exceção, etc. Então, isso, para comentar, ele teve essa experiência aí de 8 anos de deputado federal, né, com rigor, etc. Mas sempre com esse cuidado de ver o interesse público acima dos interesses particulares. Perfeito. Doutor Maurício, o senhor registraria algo mais a respeito da passagem de Pedro Aleixo pelo Ministério da Educação e Cultura entre janeiro e junho de 66? Ali, o padre José Carlos parece que deu uns esclarecimentos aí, me parece assim, necessários para deixar em destaque ali a coerência dele no exercício dos cargos que ocupou e na sua vida até particular e pública, sempre seguindo uma mesma meta, sempre com uma mesma diretriz, a mesma inspiração. Acho que ficou bem definida essa questão. Perfeito. Vamos, então, agora a um momento importante da nossa história, que é Pedro Aleixo, vice-presidente da República, 1967. Eu queria, então, um comentário do padre Zé Carlos Aleixo sobre esse momento da história, em que Pedro Aleixo se torna o vice-presidente do Brasil. Enfim, eu queria a sua reflexão, a sua avaliação sobre esse momento, e, na sequência, pedirei ao doutor Maurício que comente aqueles momentos. Ele já falou sobre isso, mas eu peço uma nova palavra dele, aqueles momentos de dezembro de 68, com a edição do AI-5, e, finalmente, que comente sobre o impedimento de Costa e Silva. Mas, enfim, vamos ouvir primeiro o padre Aleixo falar sobre Pedro Aleixo, vice-presidente. Bem, convém lembrar que em 66, 67, o país tinha melhorado o panorama interno, no sentido de que as liberdades clássicas estavam vigiando, em vigor, né? Os jornais, etc., etc. Havia ainda alguma punição
era mantida, etc. Mas era um acordo de que não foi um período de volta à normalidade, né? A caminho da normalidade, etc. E aí, dentro do partido, ele foi escolhido, né? Foi escolhido pelo voto. Então, foi escolhido para ser vice-presidente e isso agradava ao primeiro presidente daquele movimento de 64. Né? Ele estava como uma pessoa que tinha exercido funções importantes, etc., como muito correto, etc., enfrentou problemas complexos. Quando ele foi ministro da Educação, tinha os excedentes, não sei se lembra, o problema dos excedentes. Né? Quer dizer, muitos candidatos não conseguiam aprovar no exame de vestibular, mas só havia lugar para 30 e foram 40 os aprovados. Então, ele encontrou uma forma de negociação com o reitor de diversas universidades para aumentar o número, naquele caso, depois mudar o sistema. Se são 30 vagas, os 30 primeiros serão os que tomarão posse. Né? Os 30 primeiros que passaram tomarão posse. Enfim, teve um pouco de criatividade nisso, que não era fácil. Então, ele exerceu a função de vice-presidente, né? O candidato a presidente, né? Falou, não, vocês escolhem, o partido escolhe, né, os candidatos. E ele, então, foi escolhido, né? E aí o candidato a presidente deu as boas-vindas, etc., e foi adquirindo uma simpatia por ele, uma admiração por ele, porque eles fizeram a campanha, né, lá no Rio Grande do Sul, no Pará, em diversos estados, e ele ficou conhecendo melhor a Pedro Aleixo e passou a ter um grande apreço por ele. A sua pergunta vai até 1900? Não é isso, é sobre a atuação de Pedro Aleixo como vice-presidente. O senhor dá bem o cenário da época, a relação com Costa e Silva, enfim, está muito clara a sua reflexão. Eu gostaria agora, se o senhor me permite, de ouvir uma reflexão de doutor Maurício, e depois o senhor naturalmente pode complementá-la, sobre dois momentos cruciais. Ele já até fez alguma referência a isso. O AI-5 e depois o impedimento de Costa e Silva. Por favor, doutor Maurício, depois o padre Aleixo também complementa. Presidente, eu vou me permitir fazer aí um depoimento pessoal, que me parece importante, mas claro, que deixa muito clara a posição, eu diria quase que de Minas Gerais, num contexto nacional. Assim que foi Pedro Aleixo impedido de assumir a presidência da República, em razão da doença do presidente Costa e Silva. Eu me recordo, estava no Mineirão, assistindo a um jogo de futebol entre o Atlético, com a camisa da seleção brasileira, jogando contra a seleção da Iugoslávia, que hoje não existe mais. Aproximou-se de mim um jovem coronel da Polícia Militar e me disse o seguinte: doutor Maurício, a Força Pública de Minas Gerais está pronta para deflagrar um movimento para garantir o cumprimento da Constituição. Nós precisamos unicamente de uma anuência, de uma concordância, de um sim do doutor Pedro Aleixo. Posso dizer o seguinte: o governador Israel Pinheiro está absolutamente posicionado conosco, também como o comando da nossa Polícia Militar. Sabemos que o doutor Pedro Aleixo está preso no Rio de Janeiro. Peça-lhe apenas esta concordância. Acabou o jogo, eu peguei o primeiro avião e fui para a casa de minha irmã, Heloísa, onde ele estava em prisão domiciliar, e, ao chegar, disse: meu pai, tenho uma boa notícia para o senhor, que é a Força Pública de Minas Gerais, a nossa Polícia Militar, está pronta para
um movimento para garantir ao senhor o direito de exercer a presidência. Precisamos apenas do seu sim, o que é natural que o senhor dê. Ele olhou para mim e disse: se depende deste meu sim, eu não o darei. Eu então disse: mas isso é seu direito, meu pai. Eu sei que é meu direito, mas o preço a ser pago para o exercício desse meu direito é muito alto. Seria uma criança que perderia o pai na luta, na defesa do meu direito, de uma jovem esposa que perderia o marido e seria viúva para garantir o meu direito. Este preço é alto e eu não pago. Tentei argumentar com ele, ele disse: você veio pedir a minha decisão e a minha decisão é essa. Dispenso, prefiro o sacrifício do meu direito a ter que pagar um preço tão alto. Então, essa era a decisão. E não apenas isso. Quando, da candidatura de Euler Bates, de oposição à candidatura do presidente João Batista Figueiredo, eu estava como presidente ali do PDR, partido criado pelo meu pai. E estive lá com um coronel da nossa aeronáutica e disse: você que é o filho do Pedro Aleixo? Sim. Pois vou lhe contar o seguinte: tão logo os ministros militares tomaram o poder e impediram o seu pai de assumir a presidência, nós, oficiais da aeronáutica, nos reunimos e nos perguntamos: esta decisão está correta? É isto que diz a Constituição? Se não, não é isto. A Constituição diz que no impedimento do presidente, o vice-presidente assume. Quem é o vice-presidente? O doutor Pedro Aleixo. Então, isto é o relato dele. Ele, por acaso, é comunista? Se não, é democrata. Ele, por acaso, tem algum problema de honestidade? Não, a integridade dele é única. Então, nós, oficiais da aeronáutica, prestamos um juramento de cumprirmos a nossa Constituição. Temos o dever, consequentemente, de exigir do governo que a Constituição seja cumprida. E ele acrescentou: procuramos o seu pai por todos os presídios federais e não o encontramos. Ele falou assim: doutor Maurício, o senhor imagine nós embalados para combate, entrando no Congresso Nacional e diríamos ao presidente ou a quem estivesse na presidência: este é o doutor Pedro Aleixo, este é o presidente da República e veio aqui tomar posse. E ele acrescentou, expressões dele: você acha que os guardinhas do Congresso iriam se opor a nós? Ele mesmo acrescentou: meu Deus, e a história do Brasil seria outra. Muito bem. Esse é, então, um depoimento histórico do doutor Maurício Brande Aleixo, filho de Pedro Aleixo, sobre um momento importante da história do Brasil. Nosso público acompanha aqui já há mais de 50 minutos uma entrevista com os dois filhos de Pedro Aleixo, doutor Maurício Brande Aleixo, padre José Carlos Aleixo. Agora chegamos no momento em que o doutor Maurício relata aí, faz um depoimento histórico importante, que só ele pode fazer na condição de filho, né? Relata aqueles dias tensos, né? Havidos na história da República Brasileira, depois que Costa e Silva adoeceu, não teve mais como exercer a presidência da República e a posse de Pedro Aleixo não se viabilizou e o que acabou acontecendo foi aí a posse da chamada junta militar, né? Então, eu queria saber se o Padre Aleixo, nosso acadêmico Padre Aleixo, quer acrescentar alguma palavra ao que disse o doutor Maurício. Fazer algumas breves considerações. Pedro Aleixo, eleito vice-presidente, não reclamou nenhuma habitação própria para ele.
um prédio próprio. Continuou morando no modesto prédio que ele ocupava como deputado federal, né? E os que viajaram para Brasília naquele período da mudança da capital, os deputados, senadores tiveram a possibilidade de adquirir, buscar uma moradia. E pagariam, em vez de ser da forma de pagar juros ou coisa semelhante, pagavam mensalmente cotas para, eventualmente, adquirir a propriedade. Então, ele ficou ali. E eu estava em Brasília naquela época, né? Então, eu via a entrada e saída de pessoas junto ao prédio até o prédio que ele morava, né? E realmente ele recebeu essas visitas e um coronel disse a ele: olha, os ministros querem falar com o senhor, né? Ele estava vigiado em termos de locomoção. Então, ele falou: mas qual é o assunto? Não, eles querem falar com o senhor. Então, ele tomou o avião, dado por aqueles que estavam no governo, naquela junta militar, e lá tomou a informação. Nós conhecemos o seu comportamento, etc., e correto, mas o senhor foi contra o AI-5. Se o senhor tomar posse, o senhor vai abolir o AI-5. E nós consideramos o AI-5 necessário para governar o país, que ainda está ainda conturbado. Então, essa foi a explicação. E ele, vendo que realmente os militares, na sua maioria, estavam aceitando o AI-5, etc., por mais tempo, então não deram posse a ele. Então, ele sacrificou, né, um alto cargo para não agir contra as suas convicções. Ele era a favor da democracia, ele poderia ganhar, assumir se ele dissesse: não, mas eu já mudei de opinião, vamos precisar realmente do AI-5 por mais tempo, porque o AI-5 era por tempo indeterminado. Essa era uma característica do AI-5, diferente de outros casos em que você tinha o Estado, você tem o poder tem poderes excepcionais, o governo tem, né, estado de sítio. Estado de sítio é para resolver durante 1 mês ou 2 meses, conturbações difíceis, etc. Mas não por tempo indeterminado, como era o AI-5. Então, isso era inaceitável para ele. E ele sacrificou a possibilidade, a probabilidade de assumir a presidência para ser coerente com seus princípios. Então, ele nos deixou um exemplo assim, de desprendimento e de rigor. Ele tinha um rigor, como ministro da Educação, ele tinha uma casa que os ministros tinham, né? Ele fez questão de que se fizesse o levantamento dos talheres que havia lá, copos, etc., né? E quando ele terminou o mandato, ele falou: que está faltando alguma coisa? Sim, está faltando um copo aqui, uma faca ali, vai na compra e coloca aí. Quer dizer, esses cuidados minuciosos para não se beneficiar, né, de algo que é público e se beneficiar para vantagens pessoais. Então, Pedro Aleixo pagou um preço alto, né, para ser coerente com o seu princípio. Eu tenho aqui quando for no final, um comentário aqui do Dom Luciano Mendes de Almeida, claro, de Mariana. Tem aqui um comentário publicado na Folha de São Paulo. Quando for o caso, você me diz. Por favor. Agora eu vou pedir, então, que o doutor Maurício faça as suas considerações finais, não é? Uma nota ali sobre o fim da vida de Pedro Aleixo e, sobretudo, sobre o legado de Pedro Aleixo, para que depois nós possamos ouvir as considerações finais do padre José Carlos Brande Aleixo. Por favor, doutor Maurício. Bom, eu só tenho a agradecer, presidente, a oportunidade de trazer, talvez pela primeira vez, alguns aspectos da vida de meu pai e dizer o seguinte: procurarei sempre seguir aquela mesma trilha, o mesmo ensinamento dele. Da mesma forma, o meu presidente tem aí um legado de honra e de trabalho a preservar. Também eu procurarei levar, enquanto tiver vida, esses mesmos princípios, esta mesma postura diante dos aspectos e desafios de nossa pátria, inclusive neste momento tão grave, não apenas pela pandemia, mas pela ameaça séria e grave
aos princípios e ideais democráticos. Há que lutar. E o importante não é a nossa vida, é a defesa dos princípios de legalidade, de moralidade e de dignidade do nosso país e de nossos governantes, que devem receber sempre o aviso, o alerta da nossa sociedade de que cumpra a Constituição, sejam honestos, sejam coerentes e deixem de lado as ambições e os aspectos de natureza muito pessoal, mas que não são aqueles que interessam ao nosso país. Obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício, que fez hoje, nesta sessão, um depoimento histórico, único, enfim, de grande importância e que esta Academia Mineira de Letras saberá honrar e apreciar para sempre. Agora vamos ouvir as palavras finais do nosso confrade acadêmico José Carlos Brande Aleixo, sobre o legado de seu pai. Essa oportunidade de nós fazer uso da palavra. Eu vou fazer um comentário a respeito do rigor de Pedro Aleixo com os recursos públicos, né? Você use de recursos públicos como fossem seus, com aquele cuidado que você tem com o melhor que você tem, sabendo que não são seus. Então, você tem que ser honesto, correto na sua administração. Gostaria de fazer uma breve referência a publicações que falam de Pedro Aleixo, que são obras de Pedro Aleixo, ou são trabalhos sobre Pedro Aleixo, né? Então, nós temos aqui Pedro Aleixo, jornalista, né, do Estado de Minas, temos o discurso dele de posse na Academia Mineira de Letras, temos aqui esse livro que já foi mencionado antes, Isso. Uma visão de conjunto. Aqui tem, talvez, o primeiro dos livros que nós publicamos pela Câmara de Deputados, né? Aqui com Pedro Aleixo, né? Eu escrevi com Carlos Chaves, um grande jornalista também, grande jornalista. E nós temos aqui, este é a tese dele de professor, né, catedrático, quer dizer, o peculato no direito penal brasileiro. Nós temos aqui, na Câmara dos Deputados, os discursos que ele pronunciou na Câmara dos Deputados, né? Livro publicado pela própria Câmara dos Deputados. Temos aqui Pedro Aleixo, retratado pelo Estado de Minas, os artigos que ele publicou no jornal Estado de Minas. Aqui nós temos uma homenagem que houve prestada a ele e que o então senador Edson Lobão organizou aqui, excelentes discursos sobre Pedro Aleixo. E aqui temos, né, ele na Comissão de Constituição e Justiça, porque quando ele era deputado, ele era sabido, ele era eleito para a Comissão de Constituição e Justiça. Trabalhou em constituições, né, que tivessem um bom comportamento. Mas, como eu mencionei brevemente, quando houve a comemoração dos 100 anos do nascimento de Pedro Aleixo, nosso saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, né, fez um artigo que saiu na Folha de Minas. Ele foi colega, companheiro dele de alguma forma, na minha formação, 1 ano ou 2 anos na minha frente, né, em termos de curso, mas a gente se conhecia bem. Então, vou ler aqui as palavras de nosso saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, né? Então, a voz abençoada de Pedro Aleixo, discordando do AI-5, permanecerá em nossa história como sinal de coragem e de dignidade para as gerações frustradas. Era a expressão de sua convicção religiosa, de suas convicções democráticas e do seu incondicional amor à liberdade. Teriam sido outros os rumos do Brasil se, como era de direito, Pedro Aleixo tivesse ocupado a presidência. Deus permita que a memória desse cristão exemplar e líder político desperte em nossa juventude a esperança.
O rigor de Pedro Aleixo na administração dos bens públicos ficou tradicional. Foi destituído da vice-presidência da República, como eu disse, em 14 de outubro de 1969, quando mandaram para ele o pagamento do mês inteiro, dos 30 dias, ele devolveu ao governo aquela parte que não correspondia ao tempo em que ele exerceu a vice-presidência da República. Isso foi motivo de grande admiração na Câmara e no Senado, e foi comentado e louvado, né? E está registrado nos diários do país, né? Então, nós temos aqui um exemplo de uma oração, de um comentário do saudoso Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Então, o que eu posso fazer agora, juntamente com o nosso querido Maurício, né, é agradecer a diretiva e pedir a Deus que esse bom exemplo que Pedro Aleixo deixou frutifique, né, e que nós tenhamos tempos cada vez melhores. Amém. Muito bem, amém. Muito obrigado mais uma vez ao doutor Maurício Brande Aleixo e ao acadêmico, meu confrade, Padre José Carlos Brande Aleixo, pela generosidade, pela disponibilidade, pelo acolhimento pleno e pronto ao convite da Academia Mineira de Letras para esta sessão, que celebrou os 120 anos do acadêmico Pedro Aleixo. Mais uma vez, obrigado a todos e obrigado especialmente ao público que nos acompanhou até agora. Até a próxima. Tchau, até logo.